Nós vamos aprender algo muito sério. Você já deve ter visto na sua vida algumas disputas. Existem disputas que são sadias, posso assim dizer. Disputas que você quer alcançar, por exemplo, num jogo de futebol, os jogadores ganham para alcançar jogam, melhor dizendo, para alcançar o primeiro lugar. Eles jogam no intuito de crescerem, né? De trazer ali um título para o seu time. E assim vai no esporte, assim vai também nas empresas que lutam para alcançar o primeiro lugar no pódio, de vendas, de atacado, de varejo, enfim. Existem sempre disputas e existem essas disputas que são boas, que são disputas que não são malignas. Existem sim algumas disputas que são aquelas que algumas pessoas querem ser melhor do que as outras. Existem disputas que muitas vezes as pessoas querem se mostrarem melhor. Elas não querem conquistar o seu espaço, mas elas querem ser melhor do que as outras. E aqui em Mateus 18, onde nós vamos dar início à mensagem de hoje, Jesus ele chega até mesmo a dar uma certa exortação para os seus discípulos. Porque eles estavam numa intriga, preste atenção, os discípulos de Jesus, um olhava para o outro e eles chegam um momento que eles fazem uma pergunta para Jesus. Vamos fazer a leitura que fica mais fácil o entendimento. Mateus 18, 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu vou dar ênfase para o versículo 1 primeiramente. Então esses discípulos se reuniram, eles chegaram até Jesus e perguntaram: Senhor, quem de nós vai ser o maior? Quem é o maior no reino dos céus? Olha que pergunta que eles fizeram. Eles queriam saber quem seria mais importante. Eles queriam saber quem teria mais ênfase. Eles queriam saber quem seria mais honrado. Eles queriam saber quem ficaria mais perto de Jesus. Numa multidão de salvos, numa multidão de pessoas salvas, eu posso dizer para você que vão ter muitas pessoas, uns que por conta da distância, umas estarão mais perto, outras estarão mais longe. Isso estou falando de distância física, tá? Mas eles queriam saber quem vai poder ficar bem pertinho do Senhor, quem vai poder ocupar o melhor lugar no reino dos céus. Aqui eu posso dizer que seja uma das lições mais importantes que um cristão tem que aprender. Você é cristão? Você é cristã? Você acredita em Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, pastor, eu creio. Então, esta palavra, esse entendimento é para mim e é para você. Porque Jesus, então, ele dá uma palavra dizendo: gente, olha, vocês querem saber quem vai ser grande? Vocês querem saber quem é o maior? Vocês querem saber quem é a pessoa que estará em uma estatura diferenciada dos demais? É isso que vocês querem saber? Aí Jesus pega ali então, com toda a sabedoria, ele chama uma criança. Eu acredito que ele pegou essa criança, sentou ela no colo e disse: olha, se vocês tiverem um coração como o desta criança, se vocês forem semelhantes a ela, se vocês tiverem um coração como o de criança, então vocês verão, vocês entrarão no reino dos céus. Vocês precisam ser humildes o suficiente para ter um coração como o de criança. Eu vou ler o versículo 3 de novo para a gente poder guardar essa parte. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. Então Jesus ele não fala de uma posição. Jesus não fala de uma posição da qual ele diz: olha, o primeiro vai ser o Pedro, o segundo vai ser o João, o terceiro vai ser o pastor Jefferson da Igreja da Graça lá de Pato Branco. Não, ele não fala isso. Ele não fala a posição que cada um vai exercer. Ele fala ao contrário: olha, você tem que se atentar que não é o lugar que você vai estar. Não queira ocupar um lugar que não foi feito para você. O Senhor disse que para você poder ter um espaço no céu, para você poder ser salvo, você precisa se converter.
Então, algo bem lógico que fica guardado em nossos corações: a pessoa que não se converter dos seus maus caminhos, a pessoa que não sair dos erros, a pessoa que não tomar uma decisão de sair desse lugar de orgulho, que não for humilde. Eu vou dizer bem claro: ser humilde não é ser uma pessoa pobre. Não é ser uma pessoa que vive, como diz, né, um dito, né? Porque aquela parábola do rico e do Lázaro, porque o Lázaro sofreu a vida inteira e ele foi para o céu. Muito pelo contrário. Esse homem, ele foi para o céu, para o seio de Abraão, porque ele era um homem que andava com Deus. Ele era um homem que tinha o coração ligado no Senhor. Não era por causa da pobreza. Não era a pobreza dele que levou ele para o céu. Tem gente que distorce a palavra. Deus quer que você viva o melhor. Ou então nós pegamos Isaías, capítulo 1:19, e jogamos fora. E é o que nós não vamos fazer. Isaías 1:19 diz: se você quiser, se você me ouvir, você comerá o melhor dessa terra. Deus não quer que você viva sofrendo. Deus não quer que você viva a míngua. Deus não quer que você conte moedinhas para comprar pão. Deus quer que você tenha prosperidade, tanto para você quanto para sua família, e também para ajudar quem precisa. Só que não é o caso de hoje. Voltando aqui que Jesus disse: vocês precisam se converter e ter humildade como uma criança tem. Vou relatar para você. Eu acho que talvez vocês que me acompanham todos os dias veem o grande amor que eu tenho pela minha família, porque a minha família é algo que Deus preparou. A minha família é uma bênção, minha família toda é de Jesus. E eu vou falar para você, lá em casa eu tenho 3 filhos, né? A minha esposa, aí tenho as minhas 2 filhas, a Fernanda e a Beatriz, a minha mais velha, a primogênita, a Fernanda, a filha do meio, a Beatriz, e o Isaac, que agora é o bebê da casa, o caçula, né? A rapinha do tacho. E lá em casa é assim, eu vejo pelo coração dos meus filhos. Eles ainda são crianças, ainda estão, né, numa fase de crescimento. Eu olho para o meu filho muitas vezes, né, na idade, aqueles que têm criança pequena em casa, ou já teve em casa, sabem o que eu estou falando. A idade ali dos 2 anos é a idade do terror, né? Eles querem conhecer tudo, eles querem derrubar tudo, eles querem quebrar tudo, eles querem tudo para eles. E algumas vezes eu, a minha esposa, até mesmo as irmãs mais velhas precisam repreender. Isaac, não pode. Isaac, não é assim. Não, isso aqui não pode. E olha por que eu estou falando isso. Porque, às vezes, até uma criança de 2 aninhos de idade, ele consegue fechar a cara. Tem momentos que ele não gosta. Aconteceu um caso bem legal. Estou te contando porque acho importante te falar. O Isaac estava mexendo em algumas coisas que não podia, estava mexendo com uma caixa de fósforo. E nisso o meu pai estava em casa, em visita, e ele falou assim: Fernanda, chamando a minha outra filha, Fernanda, corre porque o Isaac está mexendo com a caixa de fósforo. Aí a Fernanda veio e repreendeu o meu filho de 2 aninhos, o Isaac. E o Isaac, então, ele ficou bravo e ele fechou a cara, cruzou o braço assim e olhou bravo para o meu pai. Como se pudesse dizer: o Senhor me caguetou, o Senhor falou de mim, o Senhor disse da arte que eu estava fazendo. Passou ali alguns minutos, passou ali algum momento, passou ali coisa de segundos e ele já veio sorrindo para o vô de volta. Sabe o que quer dizer? Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que o crente, o cristão, o humilde de verdade, ele não fica magoado, ele não fica ressentido, ele não fica triste porque alguém te prejudicou, porque alguém falou mal de você, porque alguém até mesmo fez com que você perdesse alguma coisa. Aquele que tem um coração de Jesus, aquele que tem uma posição no céu, independente de qual seja a primeira, a segunda, a terceira, eu quero estar no céu, eu quero ser salvo. É isso que Jesus quis dizer. Não quer dizer que eu tenho que ser uma criança, que eu tenho que ser uma pessoa que vive de qualquer jeito, que não pensa nas coisas para fazer. Nós, adultos, nós temos que pensar antes de falar, pensar antes de tomar atitude. Existem famílias que estão destruídas por causa de atitudes infantis. Jesus quis trazer o coração de uma criança, mostrar que o coração de uma criança, ela não guarda mágoa, ela não guarda ressentimento, ela não fica com raiva, ela não fica entristecida por algo que alguém o repreendeu, muito pelo contrário, é como se passasse ali e continua, vamos tocar o barco.
E por que que tem pessoas que nunca vão conseguir entender isso aqui? Porque elas se tornaram adultas e se acham donas da verdade, se acham melhores do que as outras. E Jesus falou, você quer um lugar no céu? Vou falar até melhor. Acredito eu que talvez seja o ponto-chave. Nós não temos que brigar por posição, por estar à frente, primeiro, segundo ou terceiro. Nós temos que ter uma luta constante, diariamente, para ter um lugar no céu, para ter um espaço para ser salvo. Porque só haverá essa salvação para aqueles que se converterem de verdade, que tiverem coração igual de coração de criança, limpo, sem maldade, sem desejo de machucar alguém, que não pensa com leviandade, que não pensa com desejo de tentar derrubar alguém. Esse é o coração que Jesus, ele pede que nós tenhamos. E por que que tem algumas pessoas que não entendem isso? Vamos deixar aqui, vamos em 1 Coríntios, primeiro livro de Coríntios, que é a carta enviada pelo apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Ele fala isso aqui no versículo 12. 1 Coríntios 2, versículo 12 diz assim: mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, o que o Paulo começa a dizer? Gente, igreja de Corinto, amigos da igreja de Corinto, nós precisamos entender o seguinte: nós não recebemos o espírito mundano, nós não somos mundanos. Ele está falando para a igreja. Ele não está falando com pessoas ele não está falando de Jesus para alguém se converter. Ele está falando com aqueles que estão dentro da igreja. Ele fala, olha gente, nós não recebemos espírito imundo, espírito mundano. Nós temos o Espírito de Deus que provém para que possamos conhecer o que gratuitamente nos foi dado. O que foi nos dado gratuitamente? A salvação. Você não precisa comprar a salvação. Você não precisa, por quê? Por que eu não preciso comprar a salvação? Porque Jesus já comprou por mim. Esse dom é gratuito de Deus. Então, quem consegue discernir, entender o que é ter um coração de criança, é a pessoa que consegue olhar para a situação, ela consegue perceber e notar que Jesus Cristo, Ele me deu uma vida, Ele me deu esse dom gratuito. E Ele fala mais, versículo 13, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, a pregação não é da sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. E ele fala aqui bem claro pra gente como Jesus pregava, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por que tem gente que não entende o Evangelho? Por que tem gente que é contra a igreja evangélica? Por que tem gente que não aceita um familiar se converter? Por que tem gente que fica contra a palavra de Jesus? Por que tem gente que fica contra a pregação verdadeira do Evangelho? Por quê? Porque elas não discernem. O que é não discernir? A pessoa não entende. Ela fala de coisas que ela não sabe. Ela critica coisas que ela não sabe. Então por isso o apóstolo Paulo diz, olha, aqueles que são carnais, eles não vão ter discernimento, eles não vão entender a obra que fazemos. Ah, mas como é que vocês perdoam essas pessoas tão erradas? Como é que vocês conseguem conviver com essa pessoa que matou, que fez isso, que fez aquilo? Porque nós somos espirituais, nós não somos carnais. Há uma diferença do homem carnal e do homem espiritual. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem, isso bem claro pra gente, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, a pessoa espiritual, ela consegue discernir as coisas, ela consegue perceber as coisas, ela tem um entendimento das coisas de Deus, ela consegue entender quando Jesus fala. Por que eu perguntei para Jesus, os discípulos, por que eu perguntei para Jesus qual seria a minha posição no céu, qual seria o maior nos céus? Por que ele respondeu dizendo, só vai ter lugar no céu quem tiver o coração de criança? Só consegue entender isso quem consegue compreender a humildade, a simplicidade do Evangelho.
Nós muitas vezes queremos misturar as coisas ao Evangelho. E o Evangelho verdadeiro e puro é sem mistura. Não há mistura no Evangelho. Aí ele termina dizendo: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Sabe o que o Paulo disse? Ele está falando mais ou menos assim: olha, não tem como ninguém saber aquilo que o Senhor pensa. Ninguém sabe ou pode dizer o que o Senhor tem que fazer. Mas nós temos a mente de Cristo. Sabe o que é ter a mente de Cristo? Pensar como Jesus. Ser humilde como Jesus foi. Ensinar as pessoas como Jesus ensinou. Tem pessoas que querem obrigar as outras a fazer aquilo que ela acha. Ah, porque tem que ser assim, porque eu acho que vai ser. Irmãos, não é assim que funciona. Jesus está dando um grande exemplo para a gente. Vamos voltar em Mateus 18 para a gente fechar e orar? Mateus 18, eu parei no versículo 3, agora vou ler o versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer, bem claro, que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, uma pedra, e se submergisse na profundeza do mar. Diga comigo assim, ó, misericórdia. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que o Senhor está dizendo? Olha, se você entendeu o que é ser humilde, então você tem um lugar sim, você terá uma posição no céu. Se você entendeu o que é ter um coração de criança, glória a Deus, então agora você tem direito sim a uma posição no céu. Você vai se tornar grande no céu. Agora uma coisa eu digo para você bem clara, bem objetiva. Só que o Senhor diz: ai daquela pessoa que escandalizar um pequenino. Ai daquele que escandalizar uma criança. Eu vou falar para você os dois sentidos dessa palavra. O primeiro é a criança. Jesus estava falando de uma criança, né? Ai dos pais que liga lá o som, né, na boquinha da garrafa e coloca as crianças para dançar. Que ensina a criança a fazer uma coisa errada, uma coisa que não é de Deus, uma coisa ilícita, que desperta um desejo de coisas antes do tempo no coração de uma criança. Que o pai ou a mãe que ensina, que dá espaço, que faz com que uma criança veja aquilo que não era para ela ver, escute o que não é para escutar. Ai de quem escandalizar uma criança. Agora, para piorar um pouco mais, né? Eu falo piorar porque é pesado isso. Ele diz claramente: ai dos que escandalizarem os meus pequeninos. Sabe quem são os pequeninos? São aqueles que estão se convertendo. Aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Tem pessoas que, ao invés de ajudar pessoas a se levantarem, você está afastando a pessoa de Deus com a tua religiosidade. Você está afastando as pessoas de Deus com a tua maneira, com o teu ego, com a maneira de você achar o que é certo, o que é errado. Você tem afastado pessoas que estão começando agora. Pessoas que estão iniciando, conhecendo o Evangelho agora, que vão olhar para você, para as tuas atitudes, se você é de Deus ou não é. Não adianta eu querer trazer uma revelação completa do Apocalipse, da volta de Jesus, sendo que eu ainda escandalizo os pequeninos. Nós temos que ter um coração como de criança, é só isso que Jesus pediu. Porque ai de quem escandalizar o Senhor, as crianças. Ai de quem faz provocar esses escândalos. E por que algumas pessoas não compreendem isso? O Paulo falou lá em Corinto. Nós acabamos de ler. Porque tem pessoas que não conseguem discernir, uma pessoa que não consegue entender, ela vai criticar, ela vai ficar contra todo mundo, vai ficar contra a pregação, vai ficar contra a igreja, vai ficar contra o pastor e aí por diante vai. Termino dizendo, versículo 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister, é normal, isso tem que acontecer, que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Eu digo misericórdia. Misericórdia. Ai da quem vier o escândalo. Ai de quem provocar o escândalo, porque esta pessoa vai sofrer. Então, entenda. Disputas de crescer e ser melhor que ninguém nunca é bom. Agora, se você luta, se você disputa todos os dias com a tua carne,
para vencê-la, para chegar um dia e estar no céu, continue lutando. Essa disputa é verdadeira, é santa. A Bíblia diz que a salvação será conquistada na força, na batalha, sabe? Se esforçando. Agora, tem muita gente que desanimou. Não desanime. Olhe para Jesus. Vamos orar? Vamos clamar a Deus? Pegue seu copo com água. Pai, em nome de Jesus, dê-nos um coração como o de criança, ó Pai, que sabe discernir as coisas da maneira certa, que não guardam rancores, que não guardam, meu Deus, ressentimentos, que limpas vivem porque o Senhor as purificou. Purifica, meu Pai, cada pessoa. Purifica-nos, ó Deus, de toda doença, de toda enfermidade. Lava-nos, ó Deus, no teu sangue. Purifica-nos, ó Deus, na santidade do Senhor. E que em nome de Jesus, as águas que agora apresento a Ti, sejam, meu Pai, um santo remédio. Que ao beberem destas águas, estas pessoas sejam curadas, livres, libertas, em nome de Jesus. Se você crer, diga amém e beba comigo desta água. Glórias ao bom Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom?